Salve, salve, galera! A espera acabou. A bola vai subir para a elite do basquete brasileiro novamente a partir desse 1º de agosto, pelo menos no estado de São Paulo. Isso porque vai começar o Campeonato Paulista e teremos ali já vários times que disputam NBB, outros que querem voltar. É sobre isso que a gente vai falar hoje, então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve na Locomotiva Esportiva, porque vem muito mais vídeo, muito mais análise por aí, e também porque estamos transmitindo algumas partidas da Liga de Desenvolvimento, né, da LDB, vamos falar disso daqui a pouquinho, mas a audiência está sendo muito legal e ó, brigadão a todo mundo que acompanha. Bom, eu fiz um vídeo, na verdade, sobre o Campeonato Paulista alguns dias atrás, algumas semanas atrás, em que eu basicamente estava falando sobre a tabela, né, sobre o formato escolhido. 10 equipes, turno e retorno na primeira fase, classificando 8 para os playoffs, melhor de 3 em quartas, semis e final. Era um campeonato extremamente longo, ainda mais com uma primeira fase que praticamente todo mundo passava, uma pré-temporada zona ali meio sem sentido. E aí, não tem outra palavra para dizer, o bom senso bateu na cabeça de uma galera ali que está organizando e deram uma mudada na tabela, tá? No regulamento deram uma enxugada pequena, diminuiu pouco, é verdade, mas diminuiu um pouquinho essa primeira fase. Como era, novamente, turno e retorno na primeira fase, os 8 primeiros classificavam para os playoffs. Agora não, são 10 times, se enfrentam em turno único, então 9 jogos para cada, e aí as equipes são redivididas em 2 grupos de 5. Todo mundo, tá? Todo mundo que disputou essa primeira etapa aí. São redivididas em 2 grupos de 5, turno único dentro desses times, dentro desses grupos, perdão, mais 4 jogos, os 4 primeiros avançam. Então, os 4 primeiros de cada grupo, né? Mantém os 8 avançando. Então são 9 nessa primeira etapa, mais 4 jogos na outra, 13, né? Diminuiu 5 jogos no final das contas. Não é uma grande diferença assim, mas se for ver bem, é mais de 25% do que seria a primeira fase, né? Foi uma redução percentualmente substancial, se a gente for analisar por esse ponto de vista, já é alguma coisa. No final da temporada, 5 jogos a menos pode fazer realmente uma grande diferença. Isso porque os times eles têm ali, boa parte deles, 2 compromissos que eles vão ter que dividir as atenções com o Paulista, né? O primeiro é o LDB, que está acontecendo, começou agora no meio de julho, vai até o comecinho de outubro, perdão, né? A segunda etapa vai começar aí no meio de agosto, e tem muito jogador que vai ser aproveitado no elenco adulto, né? Muito time contratou ali alguns nomes para usar justamente no Paulista e na LDB, né? O Pinheiros, por exemplo, é praticamente todo assim, o Bauru tem várias peças desse jeito, o Franca, Mogi, então seria muita coisa ali para dividir as atenções, e algumas equipes já têm Liga Sul-Americana logo em outubro, tá? Então, como é o caso, por exemplo, do Bauru, que já tem ali uma Sula para disputar, depois São Paulo vai ter Liga das Américas, e por aí vai, né? Isso sem falar do NBB, que está batendo ali na porta, deve começar no final de outubro ou no começo de novembro. Então ficaria realmente muito complicado, e foi retirado esse meio turno aí da competição para dar uma agilizada no negócio. Ainda classifica todo mundo, quase todo mundo, na verdade. Ainda tem 9 jogos de playoffs para quem disputar melhor de 3 em todas, mas já é alguma coisa. De diferente que eu vou falar do vídeo anterior, além dessa questão da tabela, é que a gente já tem os elencos mais na ponta da língua, né? A gente já sabe mais ou menos com qual jogador cada equipe vai disputar. Alguns estrangeiros aí devem demorar um pouco para chegar, como é o caso do David Jackson pelo Franca, do Draper pelo Bauru Basquete, eventualmente de algum outro que chegar por aí, mas fato é, né, já dá pra gente ter uma noção dos favoritos e não muda tanto da percepção quando a gente pega os elencos no papel, até porque o Campeonato Paulista é um torneio relativamente longo e como quase todo mundo vai pro playoff, a ideia é que no playoff já todo mundo esteja com o elenco completo ou algo muito próximo disso. Ainda assim, não tem como não destacar o SESI Franca. O SESI Franca foi eliminado no NBB já há alguns meses, não tem nenhuma outra competição para disputar internacional para disputar nesse meio tempo, então é só Paulista, Brasileiro, NBB e eventualmente um Super 8, né, ali, mas só em janeiro isso. Por enquanto, foco total das atenções é no Paulista. Franca é o atual campeão, tá com um timaço, tá? Por mais que ali tenha nomes que tenham ido para o pré-olímpico e, portanto, tiveram menos tempo de férias ou nenhum tempo de férias, mas ainda assim tem um grande time. O Scala, o argentino, já está em Franca, já está treinando, deve jogar logo. E é claro, né? Jorginho, Lucas Mariano, Lucas Dias, toda uma galera ali que vai mandar muito bem. David Jackson, como eu disse, deve demorar um pouco, mas tem Ronald, tem Jonathan Luz, todo mundo que já chegou também em Franca, o Adiel e Márcio, né, estão jogando
a Liga de Desenvolvimento. Edu Marília também teve uma lesão recentemente, mas está muito bem. E o Franca, por conta disso, acaba despontando, né, como sendo o principal favorito. Mas a gente não pode descartar outros, né? Mogi montou um elenco ali novamente enxuto, mas com algumas peças interessantes. O Pinheiros, principalmente, né? O Pinheiros talvez seja o que mais vá dividir atenções com o LDB, né? Por causa de nomes ali como Dikembe, Paulo Scheuer, Buffá, Gabriel Campos, mas ainda assim você tem Derek Ramos, Coleman. Foi um elenco bem interessante que o Dikembe montou, que o Pinheiros montou, perdão, além do Lucas Cauê também, que vai revezar a posição ali com o Dikembe. Chega forte nessa. Bauru, obviamente, né? Alex deve demorar um pouquinho para voltar, o Hetzheimer já tá em Bauru, né? Não deve demorar para jogar. O Draper esse sim pode levar um pouco mais de tempo, mas Enzo e Bright já estão à disposição, assim como o Vezaro, e os meninos da base, né, principalmente o Igor, o Pará e o Danilo, que são os que mais têm se destacado nesses primeiros jogos de LDB, né. O Paulistano muito forte novamente também, com o Cauê Borges, com o Ruivo, com o Anderson Barbosa, com toda essa galera da base. É um elenco muito legal, um time muito bom. Corinthians completamente remodelado, vamos ver como vem esse Corinthians. São Paulo também ali, depois de várias mudanças, né, perder Jorginho e Lucas Mariano, mas ainda assim o favorito, pelo menos nesse primeiro estágio, é o Franca, porque deve ir com força máxima logo de cara, a exceção do David Jackson, e tá bufando ali para ganhar a NBB nesse ano, fez um time que com certeza é para brigar lá no alto, é para chegar na final e tirar esse título, que por enquanto está com o Flamengo, tá? Mas antes disso tem o Campeonato Paulista, e que não vai fazer mal nenhum vencer o Paulista, tá? Desde que não estoure os jogadores fisicamente, é claro, mas diante da ausência de competições internacionais, talvez isso seja bem possível, né? Jogar ali um Campeonato Paulista em altíssimo nível e garantir mais um troféu, começar bem a temporada. Além deles, né? Vamos lá, Bauru, Franca, Mogi, Pinheiros, Paulistano, São Paulo e Corinthians, temos também disputando esse NBB o Liga Sorocabana, que sempre tem algum nome ali interessante que desponta na Liga Sorocabana, né, que acaba indo para alguma outra equipe do NBB. Ano passado foi o Leicester, que teve bons números em Brasília depois. Rio Claro, que está pretendendo voltar ao NBB. E o Basquete Osasco, né, que já disputou ano passado o Campeonato Brasileiro da CBB, tudo indica que deve disputar de novo, né, ali para ver se consegue finalmente chegar à elite do basquete, chegar no NBB. Osasco que sempre apronta das suas no Campeonato Paulista. Então vai ser um torneio interessante de se acompanhar. Claro, levando em conta que muitos times levam como pré-temporada, dão muito espaço para jovem, mas principalmente ali na reta final, nos playoffs, já tem muita coisa interessante, muita coisa legal pra gente ver. Um exemplo muito claro, ano passado já tinha ficado óbvio para todo mundo o quão o Gabriel Campos já estava pedindo passagem no Pinheiros ainda no Campeonato Paulista, conseguiu a vaga de titular no NBB e olha só o que virou, já é praticamente uma realidade no elenco pinheirense e tem tudo para ser uma das grandes atrações desse próximo Campeonato Paulista. Esse é só um exemplozinho, só uma amostra do que o Campeonato Paulista pode oferecer. Ele não é um campeonato que se leva a sério demais, né? Tava querendo fazer turno e retorno, se dá uma importância muito grande. Infelizmente não tem, tá? Campeonatos regionais não tem toda essa importância, o foco é o NBB, o foco é nacional ou eventualmente o Campeonato Brasileiro da CBB. Mas nem por isso é um campeonato que deve ser menosprezado, que a gente deve deixar de assistir, porque dá para tirar muita coisa legal dali, sim, desde que se dê a devida importância. Beleza, galera? Lembrando, tá? Talvez voltemos a transmitir LDB a partir do dia 23 de agosto. Fizemos 4 jogos agora nessa primeira etapa na Locomotiva Esportiva, aqui no YouTube mesmo. Foi muito legal a interação com vocês, a audiência, gostamos demais. Queremos voltar, vamos ver se vai dar certo ali para as próximas semanas. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, também curtir esse vídeo, porque como eu disse, vem muita coisa por aí. Ainda tá rolando a Olimpíada, então as análises do vôlei masculino e feminino estão a todo vapor dos Jogos Olímpicos de Tóquio, tá muito legal também, quem sabe o Brasil consegue 2 medalhas. Vamos ver, né? E lembrando, o Campeonato Paulista começa nesse domingo, dia 1º, com Mogi e Pinheiros. É o jogo de estreia, a ideia da Federação Paulista de Basquete é fazer um jogo por dia, né, até para conseguir transmitir todos em seu canal do YouTube. Então, a partida inaugural é Mogi e Pinheiros. E lembrando que deve sair ainda um guia do Campeonato Paulista no site da Locomotiva Esportiva. Em algum momento dessa semana a gente deve soltar alguma coisa, tá? Vai ter ali as informações completas, todos os elencos de todos os times, vai estar bem legal para vocês acompanharem lá. Beleza? Muito obrigado pela audiência, até a próxima. Falou!